Por que será que a cafeína nos deixa extremamente alerta e pronto para fazer as atividades do dia? Meu nome é Letícia e nesse vídeo eu vou te explicar o que a cafeína faz no nosso cérebro. Obviamente não tem café aqui dentro, porque aqui já é quase 6 da tarde e eu posso falar disso em outro vídeo, mas não é mais hora para tomar café, né? Então por que a cafeína ela nos deixa alerta, né? Vamos lembrar que cafeína não tem só no café. Cafeína tem no chimarrão, tem no chá preto, tem no chá mate, tem em Coca-Cola, né? Tem várias bebidas que tem cafeína dentro, né? E a cafeína, ela tem vários efeitos no nosso corpo, tá? Hoje eu vou focar em 2 desses efeitos. Então, ela nos deixa alerta por conta de 2 efeitos principais, tá? O primeiro deles, eu vou ressaltar que eu vou trabalhar com um mecanismo aqui, então talvez eu fale algumas coisas que tenha que ser revisado, tá? Mas eu vou usar isso aqui como se fosse uma célula, tá? Então, como se aqui fosse a membrana plasmática da célula e aqui o interior da célula, tá? Então, vamos pensar que a adrenalina, você já deve ter ouvido falar de adrenalina ou de noradrenalina. A adrenalina, né, é um hormônio e a noradrenalina é um neurotransmissor. E a adrenalina ou a noradrenalina, eu vou falar adrenalina pra ficar mais fácil, tá? Mas a noradrenalina tem o mesmo efeito. A adrenalina, ela, pra exercer o seu efeito numa célula, ela precisa se ligar num receptor, tá? Então vamos supor que aqui na membrana a gente tenha um receptor para adrenalina. Obviamente tem dezenas, centenas, milhares de receptores, dependendo do tipo de célula, né? Então tem algumas células que expressam receptores onde a adrenalina se liga, tá? Então, a adrenalina, ela vai se ligar onde ela tem receptor, tá? E a adrenalina, no nosso cérebro, ela medeia vias que são, que promovem a vigília, que a gente chama, né? Promove a ativação que é contrária do sono, né? Existe sono e vigília. Quando a gente tá em vigília, a gente não tá dormindo, né? E as vias noradrenérgicas, então, elas estão relacionadas com os efeitos de promoção de vigília, ou seja, de manter a gente acordado, manter a gente alerta, tá? Então, são várias vias noradrenérgicas, não vou detalhar cada uma delas, tá? Mas, basicamente, né, vamos pensar se isso aqui fosse um neurônio, né? Uma célula, né? O neurônio também é um tipo de célula. E nesse neurônio, então, a gente tem receptores, por exemplo, para adrenalina ou noradrenalina, tá? Então, onde tem receptor, a adrenalina se liga. E ela vai exercer o seu efeito por meio de uma biosinalização. Se você não lembra, você pode dar uma estudada nisso. Mas basicamente é um tipo de biosinalização que a gente chama de receptor acoplado à proteína G. Então, os receptores de adrenalina, eles são receptores acoplados à proteína G. O que isso significa? Que quando a adrenalina se ligar nesse receptor, dentro da célula a gente vai ter uma proteína G, e essa proteína G ela tem diferentes subunidades, tá? E quando a adrenalina se liga no receptor, essas subunidades vão ser ativadas, tá? Ou inibidas, tá? Mas isso depende do tipo de receptor, eu não vou entrar nesses detalhes. Mas nesse caso, a gente vai dizer que elas são ativadas, tá? Então, essas subunidades são ativadas. E aí, a gente tem uma cascata de sinalização intracelular, que é basicamente a ativação de uma enzima chamada adenililciclase. Essa adenililciclase, ela vai quebrar o ATP em AMP cíclico, e o AMP cíclico, ele é uma molécula que é sinalizadora dentro da célula. E o AMP cíclico, ele vai ativar uma proteína chamada proteína quinase A. E se você lembrar, quinase é toda aquela enzima que é capaz de fosforilar alvos diferentes, né? Então, uma quinase, ela é capaz de fosforilar outras proteínas. A proteína quinase A, ela vai fosforilar diferentes proteínas, tá? E fosforilando as proteínas, vocês já devem ter visto. Se vocês não sabem o efeito da fosforilação nas proteínas, vou deixar o link aqui no card de um vídeo bem antigo que eu fiz, mas é muito bom, sobre como que a fosforilação altera a atividade das enzimas, tá? Mas, então, se quiser, depois assistir esse vídeo, mas vamos continuar aqui. E essa fosforilação em cadeia dentro da célula vai promover diferentes vias, tá? Diferentes vias. Que vai promover, nesse caso da adrenalina, a vigília, por exemplo, né? O alerta, a atenção, né? Então, esse é o efeito da noradrenalina ou da adrenalina. Beleza. Show? Fechou. O que a cafeína tem a ver com isso, né? Porque até agora eu só falei de adrenalina e em nenhum momento eu falei da cafeína. Vamos entender o que a cafeína faz. Já vou chegar lá, tá? Beleza. Então, essa via, ela fica ativa, tudo bem? A célula tá ativa quando a adrenalina se liga no receptor. Aí, o que acontece? Em algum momento,
essa sinalização intracelular, ela tem que ser interrompida, porque ela não pode ficar ali na célula para sempre. Como que essa via é interrompida? A gente tem uma enzima chamada fosfodiesterase, que ela é capaz de degradar o AMP cíclico, que é aquela molécula que ativa a proteína quinase A, tá? Se eu estou degradando a molécula que ativa a proteína quinase A, logo eu estou inibindo a via, tá? Então, se você tem a atividade da fosfodiesterase, você inibe essa via da adrenalina, beleza? Então, em alguma hora, o teu corpo faz isso sozinho, tá? Isso não independe de coisas externas, tá? De compostos externos, é isso que eu tô dizendo. Beleza. Onde que a cafeína entra nessa história? A cafeína, ela é uma inibidora de fosfodiesterase. Se ela inibe o que degrada o AMP cíclico, logo ela faz com que aquele AMP cíclico fique mais tempo dentro da célula. Se ele fica mais tempo dentro da célula, ele ativa mais proteínas quinases A e mais cascatas de fosforilação que promovem a vigília e o alerta vão estar ativas no seu corpo, tá? Então a cafeína, a grosso modo, por inibir a fosfodiesterase, prolonga os efeitos da adrenalina no sistema nervoso central. Não só no sistema nervoso central, no nosso corpo como um todo. Onde tiver a via da adrenalina funcionando, a cafeína vai prolongar o efeito dessa via, tá? Então, por isso, a grosso modo, a cafeína deixa a gente alerta, mas nesse estado de vigília. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, falei que tinha dois efeitos principais que a gente ia discutir nessa aula, tá? O primeiro é cafeína inibe fosfodiesterase, que deixa mais AMP cíclico, se ela inibe a fosfodiesterase, aumenta a quantidade de AMP cíclico intracelular, isso aumenta os efeitos da adrenalina dentro da célula. Beleza, então primeira parte a gente já entendeu. Qual que é a segunda parte? O segundo efeito, que também é muito importante da cafeína. Ok, para isso a gente precisa só uma palhinha de neurobiologia do sono, tá? Para vocês entenderem o que eu tô falando. Então assim, vamos pensar que ao longo do dia existe um composto que é produzido que sinaliza cansaço. Esse composto que é produzido se chama adenosina. Então, quanto mais tempo a gente fica acordado, mais adenosina tem circulante e no nosso cérebro, tá? Então, quando acaba o dia, eu tenho um monte de adenosina no meu cérebro, aquilo se liga em receptores do meu cérebro, em vários neurônios, e sinaliza cansaço. Então, quanto mais adenosina tem, mais cansada eu me sinto, logo eu irei dormir, tá? A grosso modo é isso, tá? Em outra aula eu posso explicar em mais detalhes. E essa adenosina, ela se liga num receptor, tá? Então, ela vai lá, encaixa num receptor e promove a mudança, né, a atividade daquele receptor e vai sinalizar cansaço nos neurônios, tá? Em vias neuronais, beleza. A cafeína, o que a cafeína faz? Ela vai lá e, vou usar aqui apetrechos que eu tenho aqui no meu quarto, só pra a gente entender melhor, tá? Então, vamos dizer que essa aqui é a adenosina, tá? Então, ela tem um receptor, ela tem vários receptores, né? Mas ela tem receptores em neurônios. E a adenosina, ela se liga, se encaixa no receptor. E quando ela se encaixa naqueles receptores dos neurônios, ela vai ativar vias que vai fazer a gente se sentir cansado. Basicamente é isso, tá? Beleza? Essa parte acho que tá entendida. O que a cafeína faz? Essa aqui é a adenosina, tá? Agora vamos ver o que a cafeína faz. Ó, adenosina, cafeína. Não vou mostrar a marca, né? Não vou fazer propaganda de graça. Adenosina, cafeína. Vocês estão vendo que a estrutura é parecida? O tamanho é parecido, a forma é parecida? Então, essas moléculas, elas têm semelhanças estruturais. A adenosina com a cafeína. O que vocês pensam sobre isso? Bom, se elas têm semelhanças estruturais, quer dizer que a cafeína, também é capaz de se ligar naquele mesmo receptor de adenosina. Só que a cafeína, nesse caso, ela não vai ativar o receptor. Ela vai se ligar e vai impedir que a adenosina se ligue. Por quê? Porque se a cafeína tá ligada aqui, você concorda comigo que não tem onde a adenosina encaixar? Não tem onde ela encaixar. Então, se não tem onde ela encaixar, ela vai ficar solta. E se ela fica solta e não se ligou no seu receptor, ela não exerce o seu efeito dentro da célula. Por quê? Porque para exercer o efeito, precisa do receptor. O receptor está bloqueado. O que a gente chama quando o receptor está bloqueado? Isso aqui a gente chama de antagonista.
É um composto que tem uma forma parecida com o agonista original, né? Mas, em vez de ativar o receptor, ele bloqueia. E bloqueando esse receptor, a cafeína impede a sinalização do cansaço, porque quem sinaliza cansaço é a adenosina. Então, quando ela está ligada no receptor, ela está bloqueando a sinalização do cansaço. Por quê? Porque a adenosina não consegue ligar nos seus neurônios. E aí a cafeína, ela bloqueia a sinalização de cansaço, é um antagonista dos receptores de adenosina, impedindo que o cansaço seja sinalizado no nosso cérebro. Entendeu? Então, duas coisas. Revisando. Cafeína, inibidora de fosfodiesterase, prolonga os efeitos da adrenalina. Cafeína também é antagonista dos receptores de adenosina, impedindo a sinalização de cansaço. Entendeu? Então, junta as duas coisas. Ela impede a sinalização de cansaço e, ao mesmo tempo, ela estimula o alerta. Entende? Então, é por isso que, no fim das contas, o efeito que a gente tem é ficar com os bagos abertos, né? Ficar bem acordado. Claro que, a longo prazo, né, a gente sabe que o café, né, a cafeína, ela vai perdendo, né, aquele efeito bom que ela tinha antes. Mas isso é assunto para outros ciência com Letícia, tá bom? Beijo, gente, e até mais, consciência.